Pinhalzinho está preparada para o combate ao coronavírus. Algumas medidas já foram tomadas. Elas você confere agora. Muito bem, presidente Sérgio, qual que é a recomendação da ACIP para o industriário de Pinhalzinho? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham na Nova FM. Realmente nós já, através de várias reuniões, desde o dia anterior com reunião aqui na própria CIP, hoje na parte da manhã com reunião com a França, nossa presidente do CDL, bem como todos os gestores aqui da nossa associação empresarial, nós passamos um comunicado onde que deveremos com certeza seguir o decreto 515/2020, que foi editado pelo governador do estado de Santa Catarina, onde que determinou várias situações, principalmente o fechamento de comércio ou empresas não essenciais, né, por 7 dias. Então, nós, enquanto gestores da Associação Empresarial, convocamos todas as empresas para que entendam que realmente a importância hoje é a preservação de vidas. A indústria, por mais que ela tenha que produzir, a única que vai se manter é a indústria de alimentos. Essa não tem como parar. Não tem como dar férias para a vaca. Não tem como deixar de abater o frango ou o suíno. Então, essas indústrias, sim, nós temos que dar uma atenção especial. Inclusive, a Aurora aqui, a cooperativa, eles estão tomando as suas ações em relação à produção, né, de alimentos, né, para o nosso povo, que isso até, ouvindo a coletiva há pouco do presidente e seus ministros, eles falaram enfaticamente em relação à indústria produtiva, ela não pode parar. Então, todas essas condições têm que ser formatadas. Em relação ao risco de nós termos a indústria trabalhando, quais é a sugestão que nós estamos solicitando para todos os órgãos intervenientes que possam ajudar a decidir, ou seja, flexibilização do horário, começar um turno tipo assim, uma empresa, 200 funcionários, 100 trabalha no turno das 6 ao meio-dia, ou 5 ao meio-dia, não sei, de acordo com o horário, a questão trabalhista tem que ser regulamentada no caso, e o outro até às 7 da noite. Aí regulariza também a questão, se um pai tem um filho numa creche e não pode mais manter, o pai trabalha no turno da manhã, a mãe trabalha no turno da tarde, e assim os dois vão ficar em casa cuidando dos filhos. Então, todos têm responsabilidade, independente de ser o patrão ou o empregado, mas sim existe um problema e todos nós convocamos todos para que se entre no entendimento e se minimize, né, de todas as formas esse impacto, né, socioeconômico que nós vamos ter nos próximos dias. Tá certo, Sérgio, obrigado. Franci, em relação ao comerciante de Pinhalzinho, a gente já percebeu hoje, nesta quarta-feira, que a grande maioria dos comércios já estão fechados. Quais são as recomendações da CDL ao comerciante de Pinhalzinho? Então, hoje, Matheus, todo o comércio fechado. Eu acho que está todo mundo contra tentar amenizar esses impactos do vírus para quando ele chegar, que ele vai chegar, tem o menor impacto possível. Então, a medida é evitar a circulação de pessoas. Aqui a gente faz um pedido muito especial a toda a população. Nós hoje tivemos assim um problema grande nos supermercados, porque os mesmos estão operando apenas com 30%. E as pessoas estão num estágio, vai faltar comida. Gente, não vai faltar comida, não vai faltar alimento. Talvez falte aquele alimento que você mais goste, mas vai ter o outro. Então, o pedido que a gente faz para a população é que tenha calma, não precisa todo esse alvoroço que estamos tendo aqui hoje, que tenha calma. Os supermercados vão continuar abertos e não vai faltar alimento. E nos demais comércios, sim, que se mantenha fechado. Temos aí algumas situações que as empresas precisam ficar trabalhando fechadas e portas fechadas, sem nenhum tipo de público, mas que podem continuar nos seus atendimentos online, respondendo os seus e-commerce e orientando os seus clientes. Muito bem, prefeito Sena, em relação às medidas adotadas pela Prefeitura de Pinhalzinho, quais são as principais delas? Boa tarde. Boa tarde. A Prefeitura tomou, então, todas as medidas do decreto de número 515 do Governo do Estado de Santa Catarina. Então, na íntegra, tudo que está no decreto nós estamos cumprindo e colocamos no nosso decreto. Destacar, então, aqui a paralisação de todas as aulas, então, da rede municipal, estadual, privada também, incluindo também as creches, a partir do dia 19, por 30 dias, então, a paralisação de todas essas atividades. Também, a partir de amanhã, no município,
permanecem abertos só os serviços essenciais, e aqui destaca-se então a Secretaria de Saúde, todas as unidades de saúde e a Defesa Civil. A Comissão Municipal de Defesa Civil, então, permanece amanhã, são desses dois. Os demais servidores, nós estamos todos estão sendo dispensados para poder em casa trabalhar remotamente, todos que estiverem em casa vão trabalhar remotamente, mas também é uma precaução para o isolamento, dizer aqui que eles ficam todos também à disposição do município, para que se forem convocados para fazerem um apoio, então, dentro da Defesa Civil, dentro da Secretaria de Saúde. Obviamente, de que o município também tem algumas licitações, e essas licitações, as que são consideradas essenciais, vão acontecer, já são licitações marcadas, então, elas vão acontecer. Nós também estamos, então, seguindo aí a situação também que nós temos quanto à rede hoteleira também. A partir de agora, então, a rede hoteleira não pode mais receber, então, novos hóspedes. A orientação, então, é para que o comércio se mantenha, então, com exceção daqueles atribuídos no decreto, que são postos de combustíveis, que são serviços essenciais, no caso, saúde, farmácias, clínicas de saúde, farmácias, postos de combustíveis, abastecimento de água, serviço de energia elétrica, serviços realmente considerados essenciais. Os demais, no geral, o comércio permanece de portas fechadas por essa quarentena, são 7 dias. Então, na íntegra, nós acompanhamos o decreto 515, obviamente de que temos aqui algumas coisas, questão interna dos servidores, os servidores, então, eles passam a também fazer esse isolamento, tem que se manter isso, os servidores aqui que também têm a idade acima de 60 anos e que apresentam também algum problema de saúde, que estejam aí nos grupos de riscos, esses também ficam aí completamente isolados, e demais, daí todos nós temos que nesse momento se unir, nossa população temos todos nós que nos unirmos para que a gente possa então, todos nós, se mantermos em casa, se mantermos no isolamento, para que a gente faça com que o vírus do coronavírus não nos atinja. Mas aproveito aqui para convocar todos os pinhalenses, porque além do coronavírus, Pinhalzinho tem a situação da dengue. E aqui eu faço um apelo viamente a toda a nossa sociedade. Vamos aproveitar então que estamos em casa e vamos fazer o nosso dever de casa. Verificar a água parada, fazer a limpeza dos entulhos do nosso jardim, do nosso quintal. Nós estaremos aí convocando um mutirão através da Defesa Civil agora para o próximo sábado, onde nós faremos aí então um mutirão nos bairros, principalmente nos bairros que existem os focos da dengue hoje, para que a gente possa fazer essa recolha de todos os entulhos. E durante os próximos 2 dias aí nós passaremos então todas as informações de como funcionará esse mutirão referente à recolha dos entulhos, visando a questão da nossa campanha anti-dengue. Doutora Cindy Amar, em relação aos sintomas, quais são os principais deles e quais são as principais dicas de prevenção ao coronavírus? Boa tarde. Boa tarde. Então, os principais sintomas do coronavírus, os mais comuns, são os mesmos sintomas das gripes e dos resfriados comuns que nós já estamos bem acostumados. O que a gente pode citar então? Coriza, secreção nasal, espirros, pode dar dor de garganta, pode dar dor de cabeça, pode dar dor no corpo. E os mais comuns então, e mais temidos, tosse e febre. Nas crianças, um parênteses, são mais comuns os sintomas gastrointestinais, então vômitos e diarreia podem acontecer também. O que nós devemos nos preocupar com tudo isso? Principalmente se tiver tosse associada à falta de ar e ou febre. Esses 2 sintomas são os sintomas que temos que lembrar, porque são os sintomas que temos que nos preocupar e a partir deles ir procurar atendimento médico. Então acho que essa é a principal mensagem que tem que ficar. Não é qualquer dor de cabeça, qualquer dor de garganta, qualquer vômito que as pessoas devem se dirigir aos serviços de saúde, e sim sintomas de urgência que seriam tosse associada à falta de ar e ou febre, tá? Então isso é o principal. Com relação à prevenção, são os sintomas de disseminação do vírus, que é principalmente, então, pelo contato, então,
transmissão das gotículas respiratórias e o contato direto. Então, a gente já está numa distância aqui preventiva, né, de mais ou menos 1 metro. É interessante que as pessoas façam isso em locais que tenha reunião de mais pessoas, de preferência evitar de sair de casa. Esse é a principal recomendação de prevenção. Cada um na sua casa, evitar de aglomeração. Se precisa ir a algum lugar, então manter essa distância de 1 a 2 metros, não ter o contato de cumprimentar, né, encostar nos objetos o mínimo possível. Se caso for dar um espirro ou precisar tossir naquele momento, primeira coisa, isso tem que ser automático, levar o braço e não a mão, ou até mesmo tossir, né, sem impedir nada, porque isso pode, depois que você colocar a mão, pega na maçaneta da porta, o outro vai lá, pega, transmite. Então, o braço para proteger. Além disso, sempre higienizar as mãos. Uma coisa bem importante, a lavagem de mãos com água e sabão, água e sabonete, é tão eficaz quanto a aplicação do álcool gel. Então, não vamos ter pânico de correr atrás de álcool gel. Não é só ele que vai prevenir a transmissão desse e de todos os outros vírus respiratórios, né? Então, a lavagem de mãos é eficaz. Quanto mais, melhor. Depois de chegar num lugar, depois de sair, depois de pegar um objeto, sempre. Quanto mais a higienização, melhor. Além disso, não compartilhar objetos também, porque o contato também influencia na transmissão. Então, desde garfos, copos, de preferência cada um usar o seu, né? Dentro de casa é mais difícil, mas aí a gente já evitando esse contato também, mantendo cada um na sua casa, diminui também essa chance, né? Além disso, então é basicamente a higiene com os objetos, de preferência a limpeza com álcool, a higiene das mãos, evitar os contatos e aí a distância entre um e outro, enfim, basicamente isso.